Vamos agora com as informações do grupo G e H. Brasil, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. A seleção brasileira chega para a disputa do Mundial com um estilo de futebol diferente do que o mundo está acostumado. Ao invés do futebol ofensivo, que sempre foi a sua principal característica, o time verde e amarelo vem com uma formação mais defensiva. Lúcio, Maicon e Júlio César, campeões europeus pela Inter de Milão, formam a base do setor defensivo, que é considerado, pela maioria da imprensa mundial, como a melhor defesa da Copa, e deve ser o ponto forte da seleção canarinho. A Coreia do Norte é, sem dúvida, a seleção mais misteriosa desta Copa do Mundo. O país vive sob um regime comunista totalmente fechado, e isso se reflete no futebol. Raramente, alguém dá alguma entrevista, e os treinos não são abertos à imprensa. A estrela do time é Jong Tae-se, também chamado de Rooney asiático. O norte-coreano disse que a equipe tem coração valente, e que isso pode fazer milagre, como vencer o Brasil na estreia. A Costa do Marfim é a principal força da África na Copa do Mundo. A equipe conta com uma das maiores estrelas do futebol mundial no momento, o atacante Didier Drogba, artilheiro do campeonato inglês pelo Chelsea. A contusão do jogador em um amistoso há poucos dias da Copa deu um susto na torcida marfinense, mas Drogba já voltou a treinar. Sua presença na estreia contra Portugal ainda é incerta. Já no segundo jogo contra o Brasil, ele está confirmado. Se a Costa do Marfim tem Drogba, Portugal tem Cristiano Ronaldo. O astro português tem a difícil missão de conduzir sua equipe que nunca chegou a uma final de Copa do Mundo. Entre os 23 jogadores, 6 são estrangeiros que se naturalizaram portugueses. Os brasileiros Pepe, Deco e Liedson, o venezuelano Dani, o canadense Daniel Fernandes e o zagueiro Rolando, nascido em Cabo Verde. É com essa mistura de sotaques que o técnico Carlos Queiroz, nascido em Moçambique, espera fazer sucesso. Grupo H, Espanha, Suíça, Honduras e Chile. Se formos campeões, vou pintar o meu cabelo com as cores da bandeira da Espanha. É o que garante o meia Xavi Hernández. Ele também falou sobre os adversários na primeira fase. Segundo Xavi, o Chile é a equipe mais flexível, com um grande técnico, o argentino Marcelo Bielsa, e com atacantes de muita técnica. Honduras tem jogadores altos e a Suíça prioriza a forte marcação. Na Suíça, o técnico Ottmar Hitzfeld confirmou que o atacante Alexander Frey está fora da estreia contra a Espanha. Ele sofreu uma lesão no tornozelo. Aos 30 anos de idade, Frey tem 40 gols em 73 partidas disputadas pela Suíça. Ironicamente, ficou fora de grande parte da Eurocopa 2008 devido a uma lesão. Honduras está de volta à Copa do Mundo após 28 anos. E o objetivo dos jogadores é não passar vexame. Considerado por muitos como a seleção mais frágil, os hondurenhos tentam surpreender na África. Humberto Suazo, principal atacante do Chile, está confirmado para a estreia. Ele estava com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. É uma notícia boa, tanto para a equipe quanto para Humberto. A verdade é que estamos surpresos com a recuperação rápida que ele teve. Acaba que nós precisamos freá-lo um pouco, disse o zagueiro Pablo Contreras. Apesar da recuperação animadora de Suazo, o Chile tem 2 problemas físicos. O zagueiro Valdo Ponce e o meia Rodrigo Millar não treinaram com o restante do grupo. Ambos estão com problemas físicos e não participaram do amistoso contra a Nova Zelândia na quarta-feira. Especial Copa do Mundo África 2010. Em 1950, o Brasil sediava a 4ª Copa do Mundo da história do futebol. O Brasil vinha fazendo uma fase final espetacular e chegou no último jogo contra o Uruguai após 2 goleadas, 7-1 contra a Suécia e 6-1 contra a Espanha. O Brasil era o favorito para conquistar seu primeiro título mundial, e o público que compareceu ao Maracanã era a prova disso. Mais de 200 mil pessoas, o maior público da história do futebol. O favoritismo brasileiro aumentou logo aos 2 minutos do segundo tempo. Ademir lançou friaça, que bateu cruzado para fazer 1-0 para o Brasil. O sonho brasileiro que estava se tornando realidade começou a virar pesadelo logo aos 21 minutos. A pelota chegou ao seu destino. Bigode tenta o Parrinho, falhou, bola para Guida, centrou a boca do gol, emendou e Schiaffino. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Schiaffino! Alô, Corivala, 20 minutos e meio de luta pelo meu mega empatada peleja. O empate ainda dava o título ao Brasil, mas Dija, 13 minutos depois,
calou um país inteiro. Jair vai recuado para ligar o combate. Rúlio Pérez serve Ginga. Ginga para Rúlio Pérez. Rúlio Pérez vem com a Ginga para fugir para a direita. Vai rapidamente. Adentra perigosamente. Olha, ficou para gol! Gol de Ginga! Gol de Ginga para os uruguaios. 2 para os uruguaios. 1 para os brasileiros. O jogo ficou para sempre na memória dos brasileiros como a maior tragédia do futebol nacional, chamado de Maracanazo. Há descontos ainda. Cobrou Friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. E agora diretamente do campo César de Alencar para as impressões com os vencedores da jornada. Alô, alô, César. Alô, alô, César de Alencar. Muito bem, Cordeiro. Embora nos falte ânimo e entusiasmo diante da desolação que vemos dos jogadores brasileiros. Agora vamos chegando mesmo perto de Danilo, que chora copiosamente no centro do gramado, mal se conformando com esse resultado que ninguém esperava. Danilo chora copiosamente aqui no centro do campo. Os outros jogadores brasileiros já foram todos para dentro do vestiário. Não há mais nenhum jogador brasileiro aqui. 64 anos depois, em 2014, a Copa voltará ao Brasil, muito diferente do que era há mais de meio século. O Uruguai deixou de ser uma potência do futebol mundial e o Brasil, desde 94, é o maior vencedor do torneio. Até lá, ainda tem a Copa da África, que começa amanhã, mas já podemos imaginar o que será da Copa no Brasil. Vamos acabar decepcionados em um silêncio total, como em 1950, ou acabaremos fazendo a festa. Especial Copa do Mundo África 2010. O jogo que abre a Copa do Mundo será entre África do Sul e México, amanhã às 11 horas. A partida acontece no Soccer City, estádio com capacidade para 88.460 espectadores. O estádio também vai abrigar a final da Copa no dia 11 de julho. O especial da Copa do Mundo 2010, edição estendida, fica por aqui. A torcida é para que o Brasil consiga o Hexa. Nos trabalhos técnicos, Paulo Queiroz. Editor-chefe, Gerson Júnior. Uma boa noite e boa Copa. Boa noite. It surrounds us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Especial Copa do Mundo África 2010. Você ouviu? Especial Copa do Mundo África 2010. De placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. Grito lá do fundo então, é campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para só na 10 horas e 17 minutos.